do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Nós estamos terminando esse mês de janeiro. Esse foi um mês muito interessante. Nesse mês, a gente está estudando em todas as histórias. A gente está aprendendo sobre Deus e como Deus é criativo. Lembra disso? Que Deus tem criatividade. E nós aprendemos também que nós fomos criados à imagem de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus nos deu algumas características e uma delas é a própria criatividade. Deus é criativo e nós também somos criativos. E por falar nisso, o que é criatividade? Criatividade, então, é você imaginar o que você pode fazer, coisas diferentes que você pode fazer, porque você foi criado à imagem de Deus. E isso é muito legal, é muito legal. E Deus também é grande. Deus tem uma grandeza incrível. E por falar nisso, o nosso versículo desse mês, que eu acho que vocês já devem ter decorado, né? Porque o mês todo a gente está vendo esse versículo. Esse versículo ele está lá no Salmo 145, versículo 3. E ele diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Olha que legal. Vamos falar todo mundo junto? Eu sei que vocês já sabem. Vamos lá? 1, 2, 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Salmo 145, versículo. Isso mesmo! Muito bem, gente. Nós já vimos então, a gente tem visto, né, sobre a grandeza de Deus, sobre a criatividade de Deus. Quando a gente pensa em grandeza, grandeza é só por causa de tamanho? Não, a Bíblia inclusive, ela fala sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, não é por causa de tamanho, mas é por causa das coisas incríveis que Deus fez, usando a sua criatividade. Quando a gente pensa, por exemplo, na criação, na natureza, nas coisas incríveis que existem, no nosso corpo, em tudo que funciona tão perfeito, isso tudo demonstra a grandeza de Deus. E às vezes a grandeza de Deus se manifesta em coisas muito pequenas que a gente nem percebe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você nunca vai pensar no que eu vou falar. Imagina o sal. O sal faz parte da criação, faz parte da natureza. Para quem não sabe, o sal, ele brota em lugares onde existe água salgada. E aí as pessoas, com a criatividade que Deus deu a elas, elas criaram os processos para elas conseguirem extrair o sal da água. Quando você olha para um lugar onde tem salinas, um lugar chamado salina, onde tem aquele monte de sal, é tanto sal que parece até que você está no meio de uma montanha de areia, mas não é, é sal. E lá naquela região, mais ou menos próxima onde Jesus viveu, tem um lugar chamado Mar Morto. O Mar Morto, ele é um pequeno oceano lá, que tem, na verdade, é um grande lago que tem água salgada, por isso é chamado de mar. Mas olha só, tem tanto sal, mas tanto sal naquela água, que uma pessoa, por exemplo, é impossível dela afundar de tanto sal que tem. Você imagina só, olha que coisa doida. A gente até pode imaginar que é impossível ter peixe e essas outras coisas que tem na água, né? Porque tem muito sal. Olha que coisa incrível. E isso tudo são coisas que fazem parte da natureza, da criação e mostram a grandeza de Deus. Mas não para por aí não. A gente falou do sal que tem lá as salinas, a gente falou do Mar Morto,
mas o sal, a gente usa sal para quê? Fala aí, para que a gente usa sal mesmo? A gente põe o sal na comida, não é? Para quem gosta de um churrasquinho, põe o salzinho na carne. Para quem gosta de uns legumes salteados, joga um salzinho, uma pimentinha. Nossa, fica uma delícia, dá sabor, não é isso? Mas nem sempre foi assim. Na época de Jesus, por exemplo, não tinha energia elétrica, né? Se não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Sabe como as pessoas faziam, por exemplo, para preservar a carne, para ela não apodrecer, não estragar? Eles usavam sal. Sim, o sal ele tem essa capacidade de preservar as coisas, de deixá-las boas, conservadas. Sim, talvez você não sabia disso, né? Vou te falar outra coisa que você não sabia sobre o sal. O sal era tão valioso, que lá na Roma Antiga, tinha uma época que os soldados, inclusive os soldados romanos, eles recebiam o pagamento deles, do trabalho deles, em sal, eles recebiam sal. Até por isso que vem essa palavra chamada salário, sabe? Salário que papai e mamãe ganham lá todo mês da empresa, vem disso. Lá eles recebiam sal, de tanto valor que o sal tinha. Vou contar mais uma que vocês não sabem. O sal, ele também era usado para fazer um tipo de um corante, uma coisa que tinge o tecido, sabe? Era um corante roxo. E porque o sal tinha muito valor, lá naquela época, lá antigamente, né? Somente pessoas muito ricas, reis, rainhas, utilizavam roupas roxas. Roupas roxas eram sinal de riqueza. Por quê? Porque para usar roupa roxa, a roupa tinha sido tingida com aquela tinta que era feita de sal. Olha que coisa incrível! Ai, tio Enéas, eu já cansei de ouvir sobre sal. Por que você está falando tanto sobre sal? Eu vou te falar. Porque sal tem tudo a ver com a nossa história hoje. A nossa história começa com Jesus. Olha, na semana passada, a gente ouviu que Jesus, ele estava indo para vários lugares, pregando, fazendo milagres. E aí, as pessoas começaram a conhecer Jesus, ouvi dizer e falavam assim: nossa, vamos atrás de Jesus, vamos ouvir o ensinamento de Jesus, vamos ver os milagres que ele faz. E aí um dia, Jesus estava indo para um determinado lugar, e aí a multidão foi acompanhando Jesus, e aí tinha tanta gente, né? Tinha Jesus, os discípulos, né? Os amigos de Jesus, e aquele povão todo, e eles pedindo para ele ensinar, falar com eles. Então Jesus subiu num monte, ficou um pouco mais alto que as pessoas e ele se sentou ali para poder ensinar aquelas pessoas. E aí, sabe, aconteceu uma coisa muito interessante nesse dia. E é por isso agora que você vai entender porque que eu estou falando tanto de sal, né? Essa nossa história, ela está registrada lá, estou aqui na Bíblia, que eu tenho aqui no tablet. Ela está lá em Mateus, no capítulo 5, começa ali no versículo 13. Isso que eu vou ler aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Pode ser que na Bíblia que você tenha esteja um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. Então Jesus, ele sentou lá e ele foi ensinar os discípulos e também aquela multidão. E sabe o que ele falou para eles? Vou ler aqui na Bíblia, olha só, lá em Mateus 5:13. Presta atenção, garotinho, garotinha. Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, se ele perde o sabor, né? Ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. E ele é jogado fora e ele é pisado pelas pessoas que passam. De novo, vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, ele deixa de ser sal e ele não serve para mais nada. E ele é jogado fora e ele é pisado pelas pessoas que passam. Eu fiquei pensando, você deve estar pensando também, né?
Jesus disse ao povo que vocês são o sal. O que significa isso que Jesus disse para as pessoas? O que ele quis dizer quando ele falou que nós somos o sal para a humanidade, o sal da terra? Bom, nós vimos que eu disse que o sal naquela época era valioso, e isso já nos indica que nós somos valiosos para Deus, que nos criou. E eu falei também que o sal, ele ajudava, era usado, para conservar a carne, por exemplo, que era parte da comida deles, E se Jesus está dizendo que nós somos sal, ele também está dizendo que nós devemos ter uma vida que ela ajuda as pessoas. Nós devemos ter uma vida que tenha essa característica de que com quem nós conversamos, onde nós estamos, as coisas ficam boas, preservadas. A gente não vai brigar, a gente não vai dar mau exemplo, a gente não vai falar coisas feias, porque nós devemos ser sal. E o sal, ele preserva, ele conserva, ele deixa as coisas boas. Olha que legal, que interessante isso que Jesus falou então. Ele diz que nós somos sal e, portanto, nós somos valiosos e nós devemos ter uma vida que seja uma vida que transforme tudo ao nosso redor em algo bom, preservado. Muito bem, se nós fomos criados à imagem de Deus e nós também somos seguidores de Jesus, nós devemos então fazer o que Jesus mandou e nós devemos preservar as coisas, mantê-las frescas, boas, como o sal fazia com a carne. Que interessante isso, Mas não para aí. Jesus estava lá, ele falou para eles que eles tinham que ser o sal, e ele também disse o seguinte, vou ler de novo aqui, lá em Mateus capítulo 5, e agora eu vou ler os versículos 14 e 15. Olha o que ele disse: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em cima de um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Primeiro, Jesus usou uma palavra engraçada aqui, lamparina. Lamparina é um negócio que tem um paviozinho lá dentro assim, e uma coisinha que molha ela lá, tipo um álcool tal, e aí põe fogo e aquilo fica com aquele foguinho assim, sabe? Naquela época não tinha luz elétrica, Então eles usavam essas coisas para iluminar a casa. E Jesus então está dizendo assim, alguém por acaso acende alguma coisa? Nos nossos dias a gente usa o quê? Uma vela, uma lanterna, o celular. Então, por exemplo, você não vai, se você está no escuro, acender o seu celular e colocar toda a sua roupa em cima dele. O que vai acontecer? Vai continuar escuro, Então, quando a gente acende alguma coisa, a gente coloca num lugar alto, por exemplo, que é para iluminar aquele ambiente onde a gente está, para a gente conseguir ver ao nosso redor. E Jesus, então, ele está dizendo que, ao contrário, quando a gente acende, no caso aqui ele fala a lamparina, coloca num lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Bom, por que Jesus falou que além do sal a gente também é luz? Porque o que a luz faz? Quando você acende a luz, à noite, o que acontece lá no seu quarto? Você consegue ver tudo. Quando você entra num lugar escuro que você não conhece, dá aquele medo assim, A gente nem dá medo até de dar um passo. Vai que tem um buraco, vai que tem uma mesa e a gente vai dar uma canelada. O que a gente quer que aconteça? Que alguém acenda a luz. Porque quando a gente acende a luz, a gente se encontra, a gente sabe qual direção, a gente foge do perigo, a gente não fica perdido. Então, quando Jesus disse que nós também somos, além do sal, nós também somos luz do mundo,
ele quis dizer que com a nossa vida, com as nossas atitudes, o nosso exemplo, nós também devemos ajudar as pessoas. Olha o que ele fala no versículo: ilumina todos que estão naquele lugar. Que as pessoas que convivem com a gente, os amigos, os nossos familiares, na escola, lá os vizinhos onde você mora, que eles possam perceber que você tem alguma coisa diferente, porque você vai iluminar todos que estão ao seu redor com essa luz que vem de Deus. Quando eu falei do sal, que o sal preserva, ele torna as coisas boas, que eu dei o exemplo de não ter mau comportamento, não falar coisas feias, não brigar. Se a gente vive dessa forma, é uma maneira, inclusive, de acordo com o texto bíblico, da gente emanar essa luz, que é a luz que vem de Deus. E as pessoas vão perceber, garotinha e garotinha, que você é diferente. Você nem precisa ficar falando um monte de coisas, não. Pela tua vida, pelos teus exemplos, eles vão falar: nossa, que menino bacana, nossa, que menina legal, nossa, que coisas interessantes que ela fala. E as pessoas se interessam e elas vão perguntar para você em algum momento: como é que você sabe isso? Por que você não brigou? E aí é a hora de você fazer, sabe o quê? De você contar a sua história. Deus nos criou também para contar a nossa história. Que história, tio Enéas? A história de que você conhece Jesus, quem é Jesus, do grande amor de Deus para com você e de que Deus ama a todos. E Ele quer que todos também o amem. Então, sabe aquela história da criatividade? Nessa hora, você vai usar a sua criatividade para encontrar uma forma bem bacana de contar a sua história, para as pessoas ouvirem sobre Deus, o amor de Deus, sobre Jesus que é o nosso Salvador, e eles falarem: puxa vida, que coisa interessante isso. E eles vão querer aprender mais sobre Jesus e mais sobre Deus, sobre o amor de Deus. Então, a nossa história de hoje, sobre o sal, sobre a luz, sobre Jesus ter dito: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quer dizer exatamente isso, que nós devemos fazer essa diferença, que as pessoas, elas devem perceber em nós, na nossa vida, a presença de Deus. Muito bem, vamos orar? Então, garotinho, garotinha, endireita o corpinho aí, senta direito, fecha o olhinho, que agora a gente vai orar. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela Bíblia, por essas histórias maravilhosas. Nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus é o nosso Salvador e nós te amamos por isso, porque o Senhor mandou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Nós te agradecemos por essa história que nos diz sobre um ensinamento de Jesus, que nos ensinou que nós temos que fazer a diferença. Assim como o sal, assim como a luz fazem uma grande diferença, nós devemos ser como o sal e como a luz. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a ser sal e luz, que as pessoas que nos conhecem possam ver nas nossas vidas, no nosso comportamento, o teu amor, que elas possam ver que nós somos diferentes. Nos abençoe e nos ajude a sermos assim, tão importantes para o mundo, tão diferentes, e para nós sermos obedientes a esse ensinamento de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho, garotinha, assim termina essa história. Eu espero que você tenha gostado. Eu acho essa história muito legal. E não se esqueça, o sal era valioso. Você é valioso para Deus. Você foi criado à imagem de Deus, então você é criativo. Use a sua criatividade para fazer a diferença como o sal, como a luz, e para contar a sua história, a história de
como você ama a Deus, como Deus ama você e como Ele quer amar a todas as pessoas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!